Bem-vindo ao primeiro vídeo de 2023 do canal Barba Audiovisual. Eu sei que eu tô um pouco sumido por aqui, mas é porque 2022 foi um ano muito intenso, um ano muito corrido pra gente aqui na agência. E por conta das demandas de trabalho aqui da agência, eu acabei ficando um pouquinho longe do canal por um tempo, mas estou voltando e prometo que o ano de 2023 vai ser muito bom, com muitos conteúdos incríveis aqui pra vocês. E por isso, peço que você continue acompanhando o canal, se inscreva se ainda não for inscrito, curta esse vídeo, assista e curta os outros vídeos também, encaminhe para quem você conhece, que trabalha na área e tem interesse em aprender mais sobre audiovisual. Se você é novo por aqui, eu sou o Barba e aqui nesse canal você vai aprender tudo sobre produção de vídeo, fotografia, iluminação criativa, técnicas diversas, equipamentos, drone, câmeras e tudo que envolve esse universo da produção audiovisual. Eu estou aqui hoje no escritório da Six, que é a minha agência de publicidade e propaganda, e estou deixando o arroba aqui para vocês acompanharem um pouco mais do meu trabalho e do trabalho da minha equipe. Pois bem, nos últimos vídeos o pessoal elogiou bastante o cenário que eu estava usando e por isso eu quero começar o ano falando do cenário que eu estou usando aqui, das luzes, quais equipamentos eu estou utilizando, qual configuração na câmera, para mostrar um pouco dos bastidores para vocês. Eu mudei um pouco o cenário, variei, quis começar com algo novo, então esse vídeo vai estar um pouco diferente dos vídeos anteriores. Tirei o fundo colorido, tirei as luzes coloridas, né? Deixei só as luzes brancas para criar esse clima um pouco mais dark. E é por isso que eu sempre digo que você precisa estudar sobre iluminação. Se você estuda sobre iluminação, você aprende a usar muito bem os seus equipamentos, aprende a usar os recursos que você tem e com as técnicas certas você consegue chegar no resultado que você quiser. Começando pelo fundo que eu estou usando, né, o enquadramento aqui que eu escolhi para minha imagem, que é o escritório da agência, não é o estúdio. O estúdio, na verdade, vocês não estão vendo porque está atrás da câmera, né? Eu estou olhando agora para o estúdio. É um estúdio fotográfico, mas ele também é muito utilizado aqui para a produção de vídeos, mas para fazer algo mais criativo, um pouco mais personalizado, que tem tudo a ver com o que eu vou ensinar para vocês, eu decidi, ao invés de usar o estúdio, usar o fundo do próprio escritório. E aí já começa a primeira lição. Quando você for gravar um vídeo ou fazer uma foto, procure ângulos criativos, procure ângulos diferentes, cenários diferentes do que o habitual, tá? Geralmente quando a gente vai gravar uma entrevista, as pessoas falam: ah, eu tenho uma parede branca aqui, ó, não dá pra fazer nessa parede. Ah, eu tenho uma parede aqui de tal cor, azul, esse azul é bonito, não dá pra filmar aqui. E esse é o tipo de cenário mais simples que você pode ter. Quando você resolve olhar com um olhar diferente, você cria cenários muito mais interessantes. E o primeiro ponto de luz que eu quero falar para vocês é esse aqui, ó, que é a luminária que já faz parte do escritório. Ela é decorativa, mas também é funcional. Ela ilumina ali em cima das mesas, só que ela é muito forte. Na verdade, no dia a dia, ela é até um pouco fraca, mas aqui com a sala toda escura, acaba ficando um pouco forte demais. Então, o que eu fiz? Eu abri essa luminária, ela é encaixada, e coloquei uma faixa de papel seda dobrada várias vezes para que a minha luz perca a intensidade. Como ela não é uma luz dimerizável, tá? Eu não consigo aumentar ou diminuir a potência, então eu tive que fazer essa pequena gambiarra para ter uma luz mais fraca. Se eu deixo a luminária apagada, eu perco a oportunidade de ter um ponto a mais de luz no meu cenário, que fica bastante bonito, chama atenção, e se eu deixo aceso do jeito que ela é, a luz fica muito forte e atrapalha o meu cenário. Então desse jeito eu consigo equilibrar as coisas. E para não ficar um monte de tela vazia aqui atrás, os computadores do lado de cá, eu liguei esse relógio e deixei na televisão também preto e branco, para combinar com o cenário. Se eu estivesse usando um cenário com luzes coloridas, como eu fiz nos vídeos anteriores, provavelmente eu colocaria alguma imagem com degradê também colorido nos monitores e na televisão. Os computadores ligados fazem um pouquinho de barulho, mas nada que atrapalhe muito o vídeo, nada que não dê para editar depois, então não é um grande problema não. Essa mesa aqui que eu estou usando, ela também faz parte aqui do estúdio e ela é muito versátil. Na verdade, ela foi pensada para ter várias funções. No dia a dia, ela fica encostada ali na parede e a gente usa para organizar os equipamentos. Então toda vez que vai ter uma produção, a gente coloca a mochila aqui em cima, organiza as coisas, quando volta, né, põe aqui em cima para descarregar, limpar, conferir os equipamentos. Então ela é uma mesa de trabalho aqui do estúdio. E quando precisa a gente puxa para cá e usa de
cenário, tá? Eu estou usando aqui, vou usar também em outras séries de vídeos com pessoas falando dos dois lados da mesa, e a gente já colocou rodinha, pensando na versatilidade de poder movimentar aqui pelo estúdio. A câmera que eu estou usando para essa gravação é uma Panasonic Lumix GH5. Eu gosto demais dessa câmera, já falei dela algumas vezes aqui no canal. Combinada com a lente 18-35 Sigma Art. Também acho uma lente sensacional. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre essa lente, eu estou deixando o link aqui na descrição. E a configuração que eu estou usando é a seguinte: formato Move, eu sempre gravo em Move ao invés de MP4, porque eu tenho uma compressão melhor, eu tenho uma qualidade melhor na minha pós-produção. 10 bits de cor, é um teste, na verdade, eu quase nunca uso 10 bits, mas estou começando a testar para ver qual que é a diferença, para ter um pouquinho mais de profundidade de cor nos tons de pele e no degradê de luzes principalmente. 4K para ter o máximo de resolução e explorar o máximo que essa câmera me permite e conseguir fazer crops como esse que você está vendo agora, que eu uso bastante nos vídeos para deixar mais dinâmico. E 24 FPS, que é a taxa de frames que o cinema utiliza. Poderia também utilizar 30 FPS aqui, que não faria grande diferença, como eu estou parado, me movimentando muito pouco, eu não teria grande diferença, mas nesse caso escolhi usar 24 FPS. Quanto à configuração de velocidade, ISO e abertura, eu estou usando a abertura 2.0, essa lente é 1.8, então 2.0 eu estou ali bem próximo do limite, mas não tem problema algum, geralmente eu uso assim mesmo, porque mesmo no limite, essa lente me garante uma resolução muito alta nos detalhes da pele, nos detalhes da barba, e isso é essencial. Essa lente está configurada em 35mm, eu escolhi essa milimetragem para ter o mínimo de distorção. Mesmo em 18 as distorções são muito pequenas, mas em 35 eu tenho uma resolução um pouco melhor e tenho um pouquinho mais de desfoque no fundo. Como a câmera está um pouquinho longe de mim e o fundo está relativamente perto, o meu desfoque vai ser pequeno, mas não tem problema. É um cenário que foi pensado, é um cenário bonito. Não ter um desfoque absurdo, nesse caso não é nenhum problema. Não tem nada ali atrás que eu queira esconder com o desfoque. Velocidade do obturador eu estou usando em 180 graus. Eu não vou explicar nesse vídeo por que eu uso sempre o obturador em graus e não em tempo, mas isso seria equivalente a 50, tá? 1/50 no caso, nas câmeras que não tem essa configuração. Mas eu estou usando em 180 graus porque é a configuração que o cinema utiliza e essa câmera me permite. E o ISO? Qual ISO vocês acham que eu estou utilizando? Lembrando que eu estou num ambiente completamente escuro. Eu estou utilizando ISO 100, isso mesmo, ISO 100, que é o ISO mais baixo que a minha câmera permite. Isso para vocês entenderem qual que é a potência dessa luz, da luz principal que eu estou utilizando, porque eu já vou falar sobre ela. Como esse conjunto de câmera, adaptador e lente é bem pesado, eu preciso usar um tripé resistente para não ter risco de deixar cair o meu equipamento. Então eu estou usando um tripé da KF Concept, que eu comprei de tanto ouvir falar bem e realmente me surpreendi com a qualidade dos produtos. É importado, então demora um pouquinho mais para chegar, você tem o risco de ser taxado, mas vale super a pena. Eu não lembro o modelo exato desse tripé, mas eu vou deixar aqui no vídeo. Eu gosto muito desse tripé porque ele é muito leve, ao mesmo tempo muito resistente, muito versátil, porque ele tem diversas opções de configuração e ajuste. Quando fechado ele fica pequeno e quando aberto no máximo ele chega até 2,70 metros, que é quase a altura do teto. Eu consigo deixar a câmera pertinho do teto só com esse tripé. Não é sempre que eu vou precisar deixar a câmera tão alto assim, mesmo porque quanto mais alto maior a instabilidade também, mas em alguma situação, se necessário, eu tenho essa possibilidade. E da parte de imagem, de resto, são algumas frescurinhas. No caso, eu tenho aqui um monitor da Feelworld que me ajuda a visualizar o enquadramento, detalhes do cenário. Por exemplo, uma pequena luz laranja ali piscando, né, no micro-ondas que eu tapei com fita. Então, olhando a imagem no monitor, eu consigo perceber detalhes que na tela da câmera eu não conseguiria. Então, eu gosto sempre de usar um monitor externo para me dar mais precisão. Nessas produções controladas eu sempre utilizo. Eu só não uso quando é uma produção muito guerrilha ali, muito na correria. Aí é mais prático só a câmera mesmo.
E outra frescurinha, mas que também ajuda muito, eu estou usando aqui o notebook Dell G15 para olhar o roteiro enquanto eu vou gravando. E eu já abro aqui no OBS, a câmera está conectada no computador por um cabo HDMI e uma placa de captura bem simples, e eu tenho a minha imagem aqui. Então exatamente agora eu estou me vendo aqui na tela do computador pelo OBS, então eu sei se eu estou em foco ou se eu estou fora de foco. Eu sei se eu estou no centro da tela, se eu não estou. Eu consigo acompanhar o cenário, acompanhar o tempo de gravação, o REC. Tudo isso me ajuda demais. Não menos importante, o áudio que eu estou usando é do microfone Holy Land Lark 150. Geralmente eu uso esse microfone sem fio, né, com o transmissor e o receptor sem fio direto na câmera, mas dessa vez eu decidi plugar no microfone Zoom. Eu ainda não fiz grandes testes, tá? Esse vai ser o próximo vídeo, testando a diferença de qualidade usando o transmissor direto na câmera, plugando o microfone no gravador e mais alguns outros testes comparativos, mas eu já senti que existe uma pequena melhora na qualidade do áudio, então eu vou preferir utilizar assim, o microfone direto no gravador, quando eu estiver falando sozinho com a câmera. E sobre a iluminação, acredito que você esteja assistindo esse vídeo por conta disso, eu resolvi fazer um esquema de luz muito simples, um setup minimalista com apenas 2 pontos de luz. Isso é menos do que o recomendado, geralmente se recomenda utilizar 3 pontos de luz. Nesse caso aqui eu utilizei só 2 e acho que eu já cheguei no resultado que eu gostaria. E a minha luz principal, que está aqui do meu lado esquerdo, a uma distância de um pouco mais de um braço, é o LED Godox SL60 e um softbox de 120 centímetros, posicionado mais ou menos a 45 graus aqui em relação à câmera e mais ou menos 45 graus de inclinação, tá? E numa altura acima da minha cabeça. Esse softbox ele é muito interessante porque ele deixa a luz extremamente suave, não só pelo tamanho, mas pela profundidade. Ele tem bastante profundidade, a superfície interna dele é reflexiva, a tela difusora é bem densa, então olhando aqui eu nem consigo enxergar o lado de dentro, o que geralmente acontece em outros modelos de softbox, e eu estou usando com o grid, né, com a colmeia, que é essa tela preta que fica na frente. E o segundo ponto de luz, que não é preenchimento, é a luz de recorte, uma luz que fica ali atrás e serve para dar um brilho aqui no meu cabelo e nos meus ombros. Por conta do cenário, eu deixei o recorte bem em cima, então vocês estão vendo que ele pega ali a minha cabeça e os meus ombros quase que por igual, mas eu gosto também quando é um recorte mais forte de um dos lados, pegando aqui o pescoço, principalmente. Eu sempre uso luz de recorte porque ela ajuda a dar profundidade na minha imagem e ela dá um tchan a mais ali. Quem assistiu o seu vídeo pode não entender as questões técnicas por trás da iluminação, mas vai gostar da sua luz, vai achar uma iluminação interessante, uma imagem interessante, e a luz de recorte eu acho que ela sempre ajuda nessa percepção. Essa luz principal, ela é bem forte, vou mostrar aí para vocês agora no fundo branco a diferença de potência dos LEDs que eu estou utilizando, mas mesmo assim, dentro desse softbox, ela acaba ficando muito mais fraca. Isso é o normal, tá? Já é de se esperar. Quando você põe uma luz dentro do softbox, ela fica bem mais fraca mesmo. É uma balança, você acaba ganhando em difusão, mas você perde em potência. Aqui eu estou usando na potência máxima em 100%. Ainda assim, eu estou em ISO 100. Poderia, em outra situação, subir para ISO 200, 400, 800, enfim. Então eu estou conseguindo trabalhar no mínimo de ISO da minha câmera, mesmo que essa luz acabe ficando mais fraca dentro do softbox. Eu já ia me esquecendo completamente que tem mais um ponto de luz muito importante aqui no escritório. Pior que agora eu estou usando os relógios ali atrás, então já vai me denunciar de que eu gravei separado. O ponto de luz que eu estou falando, ele ilumina aqui, ó, essa parte da tampa, né, da tela aqui do notebook. A gente fala tampa, né, mas é tela aqui do notebook. É um detalhe, é um pequeno detalhe, não faz grande diferença, ninguém vai morrer se não tiver esse ponto de luz aqui
mas é uma diferencinha que eu acho que vale muito a pena. É um detalhe e vou mostrar para você a diferença com a luz acesa e com a luz apagada. E é isso, pessoal. É um setup de iluminação muito mais simples do que dos outros vídeos, mas mesmo assim ele me agrada demais. É um resultado que me deixou muito satisfeito. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não, o que vocês fariam diferente, se vocês já usam um setup diferente desse. Comente aqui embaixo e vamos fortalecer essa comunidade aqui do canal. É claro que esse setup não vai ser para sempre, eu vou usar por um tempo, depois vou modificar as luzes, vou modificar o cenário, talvez até a lente que eu estou usando. E essa é uma das grandes belezas do audiovisual, que é poder trabalhar com criatividade. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e acompanhar os próximos conteúdos, não só aqui no YouTube, mas também no Instagram, porque tem conteúdos exclusivos por lá. Abraço pessoal e até a próxima!